O presidente Jair Bolsonaro disse que é uma grande mentira e uma forma de discurso populista dizer que existem pessoas que passam fome no Brasil. Durante um café da manhã com jornalistas estrangeiros, ele comparou o Brasil com outros países pelo mundo e disse que aqui não se encontram pessoas com físico esquelético como em outras nações. A fala foi uma resposta a um questionamento sobre o aumento da pobreza e da fome no país. Bolsonaro também foi questionado sobre a polêmica envolvendo o possível retorno da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. De acordo com ele, o governo pretende fundir impostos, mas não cogita a volta da CPMF. Entre outros temas, Bolsonaro afirmou também que abriria mão da reeleição caso uma reforma política fosse aprovada pelo Congresso, mas que, como não vê possibilidade de os parlamentares aprovarem uma reforma dessa magnitude nesse ciclo eleitoral, não está então preocupado com essa questão. Andreasa, começo com você. Foram vários assuntos abordados pelo presidente Bolsonaro, como nós dissemos, mas a fala que mais chamou a atenção foi essa que baseia a nossa pergunta do dia sobre a inexistência de pessoas passando fome aqui no Brasil. Vai lá, Andreasa. Vitor, eu escrevi hoje no meu blog, no site da Jovem Pan, me perdoem o merchan, um texto a esse respeito, né? E eu acho que o gancho para fazer uma análise sobre essa barbaridade é o fato de o presidente ser hostil à pesquisa, à estatística, a dados, né? Ao conhecimento técnico. Não é culpa dele, mas o Brasil viveu nos últimos anos e mal saiu, para alguns nem saiu, uma recessão sem precedentes. E é claro que é obra dos governos lulopetistas. Em decorrência disso, o Brasil regrediu e, portanto, o número de miseráveis neste país aumentou. Mas para o presidente, assim como para muitas tias do Zap, que estão agora dizendo, não falei, o presidente disse aquilo que a gente fala há tanto tempo, não tem fome no Brasil, porque a gente não vê aquele pessoal esquelético. É isso, né? No Brasil, a gente perdeu um pouco a capacidade de nuance, de identificação de grau. É claro que existe a fome estrutural, a fome epidêmica mesmo, a fome que é doença, aquela que a gente vê muito acontecendo em alguns países da África, mas não exclusivamente, na América Central também tem, em outros lugares, as pessoas esqueléticas, porque estão doentes no grau mais extremo da desnutrição. Mas isso não torna a fome circunstancial menor. A fome que ocorre dia sim, dia não, a fome que decorre da incerteza sobre acesso a um prato de comida hoje à noite ou amanhã. E isso nós temos no Brasil. Ontem eu vi, aliás eu vejo todo dia, eu estou aqui no bairro de São Cristóvão, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é um dos bairros mais antigos da cidade, onde fica a Quinta da Boa Vista, residência do imperador no passado, próximo da zona portuária, a rigor zona portuária, e é um bairro abandonado. Diariamente eu vejo pessoas catando lixo para comer. Ontem eu vi, chegando aqui à editora, um sujeito revirando, abrindo um saco de lixo que estava depositado no chão. Ele estava em busca de comida. Ninguém faz isso se não tiver fome. É claro que existe fome no Brasil. Existe fome grave, porque a miséria é grave no Brasil. Então a fala do presidente é bárbara, denota extrema ignorância, dá para os seus críticos o gancho, o argumento para dizer que ele governa para poucos, que ele governa para uma determinada elite, onde de fato não há fome, e nega sua condição de homem do povo em conexão direta com o povo. A fome existe no Brasil, ela é grave, e um presidente da República eleito sob tal quadro, o quadro da miséria que aumenta, tem que ter decência sempre, especialmente na hora de tratar da fome, da pobreza e da miséria. Não dá para ser ignorante diante da realidade como essa. E você, Bruno, o que achou da fala do presidente? Bom, começando com a negação, né, de que a CPMF não vai voltar, é uma boa notícia. Há um ruído aí com essa coisa de que se
vinculando o imposto único que está sendo pensado pelo Ministério da Economia com a volta da CPMF. Então, se o presidente disse, espero que ele mantenha a afirmação de não ter, de não voltar com a CPMF. Com relação à frase mais problemática, quer dizer, basta andar em alguns bairros das cidades das capitais maiores do Brasil e basta ir no interior de alguns estados, como Maranhão, cidade de Belágua, como Acre, Piauí, enfim, interior da Bahia. Tem pobreza sim, o Andreasa citou um exemplo lá no bairro de São Cristóvão. Aqui em São Paulo, nas 2 semanas que eu cá estou, eu vi em alguns momentos do dia pessoas catando restos de comida no lixo para poder se alimentar, aqui na Paulista, em outros bairros aqui de São Paulo. Então existe, sim, pessoas que passam fome no Brasil. Tem um dado do IBGE de 2013 que dizia que 3,6% dos brasileiros, um total de 7,2 milhões de pessoas, números da época, estavam numa situação de insegurança alimentar grave. Então, assim, no Brasil nós temos um problema de uma população pobre muito grande, temos um problema de uma população miserável e, infelizmente, ainda hoje, 2019, nós temos pessoas que passam fome no Brasil. Então, foi uma frase lamentável. Depois ele voltou atrás, dizendo que alguns passam fome e tal. Quer dizer, o contingente de pessoas que passam fome no Brasil não é só de alguns, né? Segundo esse dado que eu apresentei, de 2013, e a partir de lá o IBGE não atualizou os números, mas os dados que tem hoje oficiais mostram que milhões de pessoas no Brasil ainda passavam fome. É um problema de informação e é também um problema político, né? Um presidente da República falar dessa forma, com a quantidade de pessoas pobres que tem no Brasil, isso soa uma forma muito agressiva. Concorda, Alexandre? Vamos lá. Existe uma guerra claro que a fala não é boa, né? Quer dizer, existe uma guerra de números. Quantos pobres, quantos miseráveis, quantos que passam fome, quantos que estão em segurança alimentar, enfim, quer dizer, tem número aí para todo mundo, para todo lado, mas o IBGE há muitos anos mantém uma certa consistência em dizer que o Brasil tem 50 milhões de pobres aproximadamente. Realmente tem muito pobre no Brasil, então não é um tipo de comentário adequado para se fazer e até em parte insensível, né? O Brasil tem muito pobre, não precisa nem, quer dizer, claro, se você for para o interior do Maranhão você vai achar, mas eu morei os últimos 2 anos no Leblon, que é meio que um ícone aí de esquerda, caviar e riqueza, de certa forma, não o meu caso, não o meu apartamento, não o meu prédio, mas mas é a fama do bairro, e você não consegue andar 2 quarteirões no Leblon sem ver um morador de rua, ver alguém, como é que é o politicamente correto agora? Morador em situação de rua. Isso. Alguém realmente né, que situação de rua. Situação de rua é ótimo, né? Enfim, quer dizer, o termo é ridículo, a pessoa, claro, tem toda a solidariedade e merece toda a nossa ajuda. De qualquer jeito, o Brasil tem muito pobre, o Brasil tem, claro que existe essa diferença entre pobreza e miséria, aí sim, ou a chamada pobreza extrema, né? Por exemplo, quando o Brasil recebeu há alguns anos a visita daquele Muhammad Yunus, que é o chamado banqueiro dos pobres de Bangladesh, sujeito que até ganhou um prêmio Nobel da Paz, se não me engano, em 2006, e ele pediu para visitar algumas favelas, entrou em alguns barracos que tinham geladeira, forno micro-ondas, viu uma criança jogando videogame, televisão e tal, gato-net, aquelas coisas, e depois ele deu uma declaração dizendo, olha, isso aí que vocês chamam no Brasil de pobre, lá em Bangladesh a gente chama de classe média. Enfim, então tem uma questão semântica, existe a pobreza e existe o miserável, que é aquele que não tem nada, não tem acesso a comida, não tem acesso a um abrigo para dormir, enfim. Às vezes até água, né? Água, exatamente, que está numa situação natal que não ganha
ganha nem $1 por mês, né? $2 por mês, varia também. Vive Tem em casa de barro. Exatamente, tem essa conta. Então, se a gente considerar que o Brasil tem 50 milhões de pobres, tem mais pobre no Brasil do que existem pessoas na Espanha. É um país mais ou menos de 50 milhões de pessoas. Ou a Argentina, se não me engano, tem 40 milhões de pessoas. Então é muita gente. Eu acho que não se deve brincar com esse assunto, mas além disso, não basta a questão, essa linha de corte, que é uma coisa muito da esquerda, de querer caracterizar e ficar atrás de porque a pessoa não tem o que comer, porque os pobres, a fome. Olha, a gente quer mais do que isso para as pessoas. A gente não quer só que você tenha alimento, a gente quer que você tenha uma vida digna, que você tenha emprego, que você tenha onde morar, que você possa criar seus filhos, que você possa pagar a escola dos filhos, enfim. Então, o que se almeja para um país, é claro que todo mundo tem que ter alimento, mas a gente quer muito mais do que isso. Aí eu vou lembrar daquela frase eterna da Declaração de Independência Americana, que falava que o país devia prover e permitir a busca da vida, liberdade e a busca da felicidade. E a busca da felicidade passa pela abundância de oportunidade. A gente tem mais o que falar sobre isso, mas vamos dar uma rodada aí. Isso, a Andreasa chamou. Fala aí, Andreasa. Não, tem uma coisa curiosa. Tem um ouvinte nosso, frequente e muito atuante no Twitter, que se define robô de direita, é o título dele, que levanta a seguinte questão relativa a esse tema. Ele pergunta, na verdade, toda fala idiota do Bolsonaro, e não são poucas, é robô da direita que está dizendo, viram pauta no 3 em 1? Que tal focar no que é importante e não na verborragia do presidente? A fala do presidente da República, quem quer que seja, e aqui o histórico é amplo do programa para comprovar que assim procedemos, toda fala do presidente é muito importante. E sempre que o presidente falar, nós estaremos atentos e em alerta, para inclusive destrinçar, como diriam os puristas, as falas do presidente da República, porque ele é o presidente da República. E porque nessa ocasião, aliás, e é um agravante, ele falava para a imprensa estrangeira, no tal café da manhã com jornalistas. Hoje, o café para a imprensa estrangeira, e é o paraíso da patriotada. Para uma personalidade como a do Jair Bolsonaro, que já é também hostil à ideia de jornalismo, estar diante de uma imprensa estrangeira é uma chance para esse tipo de patriotada, porque no final das contas ele está comparando o Brasil a outra coisa, está vendendo um Brasil em que não se passa fome, e isso é relevante. É muito importante falar sobre as falas de um presidente da República. Eu, por exemplo, editei o livro de um mês, do Celso Arnaldo, dedicado aos discursos, às falas, às manifestações públicas de Dilma Rousseff. Por quê? Minha gente, é isso, o presidente foi eleito, no caso do Bolsonaro, extraordinariamente 57 milhões de votos. Ele é o presidente da República. Se a fala dele, as falas absurdas dele, segundo aqui o robô da direita, as falas idiotas dele não são relevantes, aí complica. Algo mais, Bruno? Diga. Quando ele tentou, enfim, suavizar, dizendo que alguns passam fome, e também assim, o Bolsonaro às vezes fala, né, ou às vezes, não, quase sempre fala no improviso, e acaba querendo passar uma mensagem, passa outra e diz coisas como essa. Mas o importante, quando ele quis corrigir a sua própria frase, embora ainda de forma muito modesta, inadequada, porque não são só alguns, pelo menos ele disse que a ideia do governo é fazer com que o país prospere, adotando todos os mecanismos que vem sendo utilizado, ou os programas que vêm sendo tocados pelo Ministério da Economia. Isso apesar dessa frase lamentável, isso é uma parte importante do que ele disse, porque só com o desenvolvimento, só com a prosperidade e só com o governo atrapalhando menos é que o Brasil vai conseguir superar tanto essa pobreza existente quanto a condição de miséria, justamente com o enriquecimento médio das pessoas. Vai lá, Alexandre. Um complemento rápido, pegando um gancho no que foi dito pelo Andreasa. Esse tipo de argumento que quando sai uma bobagem, fala assim, isso aí não tem importância. Eu acho até dos três que eu costumo ouvir numa defesa de uma frase infeliz, eu acho esse o menos pior. O segundo, menos pior, é dizer que foi uma piada. Foi uma piada e vocês é que não entenderam. E a pior de todas, que eu acho que sem comparação, é aquela que diz:
há um sentido profundo que você não entendeu. Existe uma inteligência intuitiva no presidente, que aí me lembra a Marilena Chauí defendendo o Lula, aquela coisa de, olha, você que não entendeu. Então, quem ainda não viu o clássico filme Muito Além do Jardim, com Peter Sellers, assiste que vocês vão entender como é que é esse tipo de argumento, para que ele serve.